Hoje me trouxe orquídeas pelo meu aniversário. E um doce maravilhoso. Eu preciso guardar para Catarina comer depois. É sempre uma prova de amor guardar um doce. Há quase uma década, Madalena me traz uma planta a cada aniversário meu. Talvez porque eu tenha visto as avecas morrerem todas. De saudades, meu velho. E nós duas, incapazes de manter qualquer biologia acesa. Ou talvez ela tenha tentado me consolar da única morte que teve algum consolo. A insistente morte das plantas. Muitas pessoas, quando vão escrever, às vezes, o nome da peça ou do livro, colocam um C na frente, se não fossem as sílabas do sábado. Eu acho que, desde o começo, quando a gente começou a trabalhar a peça nas salas de ensaio, tem sempre, eu acho que esse é uma pergunta norteadora para a peça. E se, né? E se não acontecesse isso? E se não tivesse acontecido isso? Então fica esse se não fossem, não seria isso. Seria outra história. Mas é essa. E aí nessa história a gente vê essas duas mulheres, Ana e Madalena, que são vizinhas, que nunca tinham se visto na vida ou possivelmente tenham se trombado numa descida no elevador, mas assim, não se conheciam. E aí, de repente, se vêem numa mesma situação, né, em que ambas ficam viúvas ao mesmo tempo. A narradora é a Ana, que é a esposa do André, que foi o marido que estava saindo do prédio e acabou estando embaixo do Miguel, que pulou, né? É sempre muito difícil, porque eu acho que Ana sempre vê na Madalena uma lembrança do que aconteceu. Uma das frases mais importantes do livro para mim, assim, é: mesmo que eu faça tantos aniversários, que ela traga as plantas, que ela cuide de mim, que ela cuide da minha filha, que a gente tenha construído essa relação, eu sempre vou preferir que ela não existisse. É preciso lembrar que ela existe, que um dia vai voltar a florir, e que esse é o propósito dela. É preciso olhar a terra desolada em torno do graveto. E de vez em quando presenteá-la com os minerais. E ainda assim, é um graveto. Uma promessa. É difícil falar dessa personagem porque é uma personagem quase que inexistente, né? Ela só existe a partir do que a Ana conta dela. Então, cada movimento é um, né? Cada vez que ela fala da Madalena, a Madalena de um jeito, a Madalena de outro jeito. É uma figura que ela não tem nada a ver com nada, né? Ela não tem nada a ver com este cenário, ela não tem nada a ver com a figura da Ana, ela não tem nada a ver, é um ponto de cor, e aí em todos os sentidos da palavra cor, que adentra essa coisa branca, sem vida. São só duas mulheres que se encontram em cima de escombros e uma resolve segurar na outra e falar: não vou te largar. O que eu puder fazer para que você não passe, eu vou fazer. Não me interessa se você me quer por perto ou não. Eu vou estar aqui. A gente não sabe o ponto de vista dela, mas ela tá lá. Alguma coisa ela pensa para continuar voltando, porque não é fácil. A Ana não trata ela com facilidade, com cordialidade, com nada, mas ela segue voltando. Na verdade, eu já tinha lido outros livros da Mariana antes de ler esse, né? Esse foi o terceiro livro dela que eu li. Eu fiquei, assim, muito impactada com como a Mariana escrevia, assim, a escrita, a personagem, narradora, como que ela trabalhava esses personagens narradores, assim, sempre muito interessantes. Não tinha na minha cabeça que eu queria montar essa peça, era um livro que eu tinha gostado muito e que tinha muitas temáticas que me atravessavam. E aí fui assistir uma adaptação literária de um outro livro, de uma outra autora contemporânea, brasileira e tal. E lá encontrei a Mariana. E aí assistimos, não juntas, mas ela estava ali na plateia. No fim,
descemos o elevador juntas e eu falei, ah, Mari, alguém já montou, né, uma adaptação de um livro seu? Ela falou, não, mas eu adoraria. E aí, daí eu falei, claro, gente, o livro, por que eu não estou montando esse livro, assim? Queríamos que as palavras todas da peça fossem do livro, fossem da Mariana, que não tivesse nenhuma outra fala, nenhuma outra cena, nada que não tivesse no livro. Então, o trabalho da Liana, no quesito dramaturgia aí, foi de fazer esse recorte belíssimo, super sensível, de dar conta da história, mas de manter as palavras, a métrica de como a Mariana escreve. Podíamos ser árvores. A Lena ali, na cozinha, frondosa. Os galhos debruçados sobre a pia, a folhagem apertada contra o teto, florindo para fora da janela da área de serviço e farfalhando as roupas no varal. Quando Mariana foi assistir a primeira vez o ensaio, no fim ela falou, nossa, gente, tá lindo, eu tô emocionada, que incrível. Eu só sinto falta de uma coisa, o processo. A Ana processou a Madalena, né? É o único momento nesses 13 anos em que acontece o livro que as duas ficaram 2 meses sem se ver, porque a Madalena falou, você está completamente fora de si. E ela fica 2 meses sem ver a Ana. É o único momento da história delas. Então era importante que isso estivesse aqui. E aí, quando elas vão lá no processo, esses advogados falando palavras difíceis que, né, a gente não sabia o significado, elas não sabiam o significado, a Ana vê e fala, eu não sei se foi saudade o que me deu, mas é isso, tipo, eu estou em algum lugar, estou sentindo sua falta. Não pode molhar muito. Ah, Lena, mas também não pode molhar pouco. Já pensou? Não tem para onde ir, né? Não tem que ficar pensando. O que a gente precisa pensar é o que a gente tem agora, e o que a gente tem agora é esse final lindo, com essas 2 mulheres que se entenderam enquanto família. Porque daí eu acho que é isso, a relação, ela ultrapassa a relação de amizade, né? Ela entra quase que num campo de família. O prédio não tem recuo, doutor. Até então, as únicas respostas tinham sido Ana, Madalena. arquiteta, Professora. casada. Mas constou viúva.